Desde o começo do pontificado, o Papa Francisco tem chamado a atenção para a crise dos refugiados. Você vai conhecer agora a história de alguns deles. Nem o mar, nem o frio, nem as longas horas a pé ou a indiferença podem parar um pai que busca o melhor para o seu filho. Mesmo assim, ele tem de carregá-lo. É uma realidade que essa família síria está enfrentando. É uma situação difícil. Eu quero levá-lo para fazer tratamento o mais rápido possível. Ele é meu único filho. Depois de chegar à Grécia, eles encontram um muro com a fronteira macedônia fechada e a ameaça da União Europeia de deportá-los para a Turquia. Eles dizem que não vão aguentar por muito tempo em Idomeni, porque as condições são deploráveis. O que eu devo fazer? Eu não tenho solução. Eu não tenho solução. Como vou levá-lo para o tratamento? Eu vou esperar 4, 5 dias e então eu vou voltar para a Síria. Se eu ficar aqui esperando nas tendas, meu filho não vai aguentar. Ele chora muito. A Acnur recorda que essas pessoas não são migrantes econômicos, mas refugiados que fogem das guerras que estão longe de ser resolvidas. E como essa família, estão buscando um futuro melhor para o seu único filho, que está gravemente doente. O Unicef adverte que é essencial proteger os direitos das crianças, especialmente as mais vulneráveis, como Alan. O princípio fundamental de não causar danos deve aplicar-se a cada passo do caminho. Isso significa que, em primeiro lugar, o direito das crianças de ter proteção internacional deve ser garantido. As crianças não devem ser devolvidas se enfrentarem riscos, tais como a detenção, o recrutamento forçado, o tráfico e a exploração. A ONU alertou que o bloqueio de refugiados que regressam é proibido. A União Europeia poderia ir contra os tratados internacionais sobre direitos humanos, como a Convenção de Genebra de 1951 e o Protocolo de 1967, relativo ao Estatuto dos Refugiados e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O Papa Francisco é filho de imigrantes italianos. Assim, migrantes e refugiados têm estado sempre no centro das suas preocupações. Portanto, antes de o mundo colocar os olhos sobre esse drama, ele chamou a atenção. Sua primeira viagem fora de Roma foi para Lampedusa, a ilha italiana que hospeda milhares de vítimas de migração forçada. Foi também uma das primeiras vezes que ele falou da globalização da indiferença. Somos uma sociedade que esqueceu a experiência do choro e do sofrimento com a globalização da indiferença. Ele até usou palavras duras sobre as tragédias no mar, como quando 368 pessoas morreram asfixiadas em uma barca em outubro de 2013. Eu não consigo me lembrar sem dor as muitas vítimas do trágico naufrágio em Lampedusa. Hoje eu só posso pensar na palavra vergonha. É uma vergonha. O Papa se reuniu com sobreviventes e confessou que era difícil encontrar as palavras certas quando se fala com eles. A mensagem do Papa sobre a imigração é clara. Nós não devemos construir muros, mas pontes. Não há necessidade de fechar as portas. Temos de abri-las. Então ele pediu que cada paróquia abrigue uma família de refugiados. Que cada paróquia, cada comunidade religiosa, cada mosteiro, cada santuário da Europa acolha uma família, começando com a minha diocese de Roma. Mesmo que agora se tenha o maior número de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, eles não são números, são pessoas. Essa crise, que pode ser medida em números e estatísticas, nós queremos, ao invés disso, medir com nomes, histórias, famílias. Por histórias, por famílias. Foi em Ciudad Juárez onde o Papa teve um dos gestos mais significativos para os migrantes, a oração na fronteira entre o México e os Estados Unidos, para muitos que perderam suas vidas tentando a travessia. No final de 2014, o Papa visitou instituições europeias. Ele disse profeticamente essas palavras, perante pessoas que decidem que a Europa deve deportar refugiados em massa. Queridos membros do Parlamento Europeu, chegou o momento de construir juntos a Europa que não pensa apenas na economia, mas na sacralidade da pessoa humana, dos valores inalienáveis. Em 2015, mais de 1 milhão de pessoas chegaram pelo mar à costa europeia. Elas vêm da Síria, do Iraque e do Afeganistão.
a maioria fugindo das bombas ou do Estado Islâmico. A partir de 2016, o número de imigrantes cresceu para mais de 140 mil. Eles são pessoas que a Europa decidiu deixar de lado e fechar as suas portas, esquecendo o fundamento de que a União Europeia foi fundada depois da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. Ainda falando sobre os refugiados, uma freira italiana de nascimento, mais brasileira de coração, ficou conhecida por ajudar os imigrantes. Madre Assunta Marchetti veio morar no Brasil para cuidar de órfãos europeus que chegavam aqui ao país. Madre Assunta Marchetti não só é tratada como mãe por causa da vocação religiosa. Ela também é considerada uma figura materna para muitos imigrantes europeus órfãos. No final do século XIX e início do século XX, esta mulher se mudou para o Brasil para atender aos órfãos de centenas de imigrantes italianos que vieram para o Novo Mundo sem nada, sem família e sem dinheiro. Em entrevista em italiano, o cardeal Dom Odilo Scherer falou sobre a religiosa. Às vezes, os pais morriam durante a longa viagem ou pelas doenças locais que eram desconhecidas na Europa. Ela e o irmão cuidavam dos doentes, dos órfãos e depois estenderam seu trabalho a todos os pobres, doentes e necessitados. Erano tanti gli orfani. No final do século XIX, havia muitos órfãos de imigração italiana e dezenas de crianças abandonadas pelos antigos escravos. Eles batiam na porta dela. A escravidão tinha sido proibida recentemente e Madre Assunta era uma mãe para todos eles. O irmão de Assunta, Giuseppe, era o capelão encarregado dos navios que transportavam imigrantes italianos. Lá ele sentiu a necessidade de ajudar as muitas crianças que ficaram órfãos durante a longa viagem. Em 1895, a irmã Assunta também atravessou o oceano. Ambos fundaram a Congregação das Irmãs Missionárias Scalabrinianas. Assunta dedicou a vida a ajudar os migrantes da Europa que chegavam ao país. Madre Assunta viveu no período de imigração para a América. Então, ela é um exemplo de como lidar com a migração de hoje. Estima-se que mais de 30 milhões de europeus imigraram para a América entre o final do século XIX e início do século XX. De acordo com o Vaticano, o número de católicos tem aumentado nos últimos anos. Só na África, em 9 anos, houve um aumento de 41%. A cada 100 pessoas, 18 são católicas. E esse número continua crescendo. Estatísticas recentes do Vaticano mostram que de 2013 a 2014 houve um aumento de 18 milhões de católicos. No total, existem 1,2 bilhões. O continente com maior número de batismos entre 2005 e 2014 é a África, o que criou um aumento de 41% dos católicos. O número de sacerdotes também aumentou em 9 mil, o que representa um total de 416 mil no mundo. Além disso, aumentou o número de seminaristas em 2.500. No total, somam cerca de 117 mil. A mudança de geração de sacerdotes vai ser complicada na Europa, onde existem apenas 10 candidatos para cada 100 sacerdotes. Enquanto isso, na África e Ásia, há respectivamente 66 e 54 candidatos para cada 100. O número de homens religiosos diminuiu suavemente, ao contrário das mulheres religiosas, em que a queda é mais acentuada. Em 2005, havia 54.700 homens religiosos, enquanto em 2014 havia 54.500. Neste mesmo período, o número de mulheres religiosas caiu em 70 mil, ou seja, cerca de 10,2% a menos. Atualmente, existem 683 mil. No total, os cristãos, não apenas os católicos, representam 31,4% da população mundial, seguidos pelos muçulmanos, com 23,2%, e os hindus, com 15%. Você vai ver a seguir uma Copa do Mundo bem diferente daquela que o Brasil perdeu feio para a Alemanha. Até já!